A paz do Senhor a todos, bem-vindo ao canal do irmão Hamilton, do diácono Hamilton, da Igreja Batista Habitação de Deus. Quero pedir para você que ainda não é inscrito no meu canal, que se inscreva no meu canal, dá o seu like, comente, divulgue, compartilhe o meu canal, ative o sininho da notificação. Para você que já é inscrito no meu canal, muito obrigado, mas peço também para você divulgar e compartilhar o meu canal, amém? Hoje, para a nossa meditação, eu vou deixar aqui em 1 Coríntios 15, 1 Coríntios 15, a partir do verso 45, que diz assim: pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, e sim o natural. Depois, espiritual. O primeiro homem é formado da terra e é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem terreno, tais são também os demais homens terrenos. Como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Paulo está dando instruções à igreja de Corinto, né? Nessa primeira carta que ele escreve, porque essa igreja ela deu muito trabalho a Paulo, até quando Paulo vai ali instruir ele sobre a ceia do Senhor. E ali eles estavam já se complicando, porque já tinha entrado gente lá falando que Cristo ressuscitou o quê? Cristo morreu o quê? Que falando as coisas que muitos se infiltravam ali, falando isso, colocando dúvida numa igreja que era carnal. A igreja de Corinto já era uma igreja carnal. Eles viviam na carnalidade. E Paulo falando para eles sair dessas práticas, Paulo vai fazer uma comparação entre Adão, o primeiro homem que era terreno, e Cristo, o segundo Adão, que é espírito vivificante. Então Paulo vai falando com eles sobre Cristo, que Cristo é a premissa dos que dormem. Se Cristo é a premissa dos que dormem, assim como ele é a premissa do que dorme, nós também vamos ressuscitar, tá? E Paulo vai falar com eles, o primeiro Adão, ele foi feito alma vivente. Ele foi feito do pó da terra e foi feito alma vivente. Deus o fez e soprou o Espírito de Deus na narina de Adão. E Cristo? Pelo contrário, Cristo já é o Espírito vivificante. Cristo é aquele que nos traz vida. Cristo é aquele que nos leva ao Pai. Paulo está explicando isso a ele. Ele fala assim, o primeiro homem não é espiritual, o primeiro homem é natural. E depois, espiritual. Primeiro homem, ele é natural, para depois ele ser espiritual. Quando ele aceita Cristo, ele passa a ser espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. O primeiro Adão, ele foi formado na terra, ele foi terreno, formado do pó da terra. E Cristo não. O segundo Adão, ele vem do céu para nos resgatar para Deus, para nos levar ao Pai. Enquanto Adão pecou, nos entregou, deu legalidade ao inimigo das nossas almas, porque através de Adão o pecado entrou no mundo e consequência do pecado veio a morte. Cristo agora ele veio para ser um espírito vivificante, para nos resgatar desse pecado, fazer o sacrifício de cruz, nos resgatou
E Paulo vai falar para ele, Cristo morreu em vão, irmão? Será que eu prego também o evangelho em vão? Eu estou aqui pregando um Cristo que não ressuscitou? Então, se eu estou pregando aqui Cristo que não ressuscitou, que esse Cristo não ressuscitou, então eu estou pregando em vão. Eu estou falando que se Cristo não ressuscitou, aqueles que morrem também não vão ressuscitar em Cristo. Porque está complicando aqui, Paulo está falando com ele, está complicado eu explicar o evangelho para vocês. Porque eles eram carnal, irmão. E as pessoas da carne, eles não entendem a coisa do espírito. Por mais que você fale para alguém do evangelho, que o evangelho é Cristo, que Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário, por amor da humanidade, por amor do pecador, vai ter alguém sempre que vai debater e vai falar que não crê nisso. Tem seitas e heresias aí que falam que Cristo não ressuscitou. Vai ter outras seitas que falam que Cristo, ele ressuscitou em outro corpo. Ele não ressuscitou no mesmo corpo. Eles vão falar isso. E Paulo estava combatendo essas heresias no meio dos coríntios. Aí Paulo ainda vai falar para ele aqui, ó, em 1 Coríntios 15, a partir do verso 20, Paulo vai falar assim, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as premissas dos que dormem. Paulo fala, mas de fato Cristo foi ressuscitado entre os mortos. E ele é as premissas do que dorme. Jesus, ele ressuscitou a Lázaro, ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, ele ressuscitou a filha de Jairo, mas todos esses morreram novamente. Todos esses ainda dormem novamente, ressuscitaram e morreram. Mas Jesus não, Jesus ressuscitou e vive e reina para todo sempre. Por isso ele é a premissa dos que dormem. Jesus ressuscitou no corpo glorificado e ele não morre mais. É isso que Paulo está explicando a eles. É isso que a gente tem que falar para quando alguém duvidar, falar assim, ó, Jesus é a primícia dos que dormem, irmão. Jesus ressuscitou. Ele está sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. O túmulo está vazio. E Paulo ele vai falando assim, ó, visto que a morte veio por um homem. Por um homem, ele está falando em 1 Coríntios 15, 21 já. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Como a morte entrou quando Adão deu legalidade ao pecado, e a morte passou para toda a humanidade, mesmo aquele que não pecaram no pecado original de Adão lá no Éden, conforme o pecado da desobediência, da rebeldia de Adão, o pecado alcançou toda a humanidade e com isso a morte alcançou, porque todos nós somos filhos de Adão. Aí ele vai falar no 22 assim, ó, porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Porque todo aquele que aceita Jesus como único e suficiente Salvador, irmão, naquele grande dia, Deus vai ressuscitar. Deus não vai deixar a pessoa viver eternamente morta. Porque Cristo morreu e ressuscitou. Se ele é as premissas do que dorme, nós temos que crer que naquele grande dia, Deus, o mesmo Deus que ressuscitou a Cristo, vai ter o poder de nos ressuscitar. E tinha gente ali em 1 Coríntios que não acreditava, tá? Eles batizavam as pessoas, porque eles batizavam, tinha gente que morria, aí um dos familiares ia lá se batizar, para livrar aquele que morreu dos pecados. Como é que pode, irmão? Eles já estavam mortos. Aí Paulo está combatendo essas heresias no meio dele. Paulo também está falando para eles, olha, quer dizer que vocês podem se batizar pelos aqueles que morrem. Mas vocês não crê que Cristo ressuscitou. Não crê que é a ressurreição.
Vocês têm que crer que Cristo ressuscitou. Paulo, é lindo esse capítulo aqui de Coríntios que eu estou lendo, e vou entendendo que Deus vai me dando a direção do que Paulo passou lá em Coríntios. Porque até o apostolado de Paulo, eles botaram em xeque. Paulo fala assim, ó, Paulo falando da ressurreição de Cristo, ó. Irmão, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, ao qual recebeste, no qual ainda perseverais, pois ele também sois, por ele também sois salvo, se retiverdes a palavra tal como vos lhe preguei, ao menos se tenha crido em vão. Paulo está falando, ó, por eles também sois salvos, se retiverdes a palavra, se manter a palavra, se reter a palavra de Deus, ficar dentro de vocês também são salvos. Ao menos se vocês tenham crido em vão nesse evangelho que eu estou pregando para vocês. Será que eu estou pregando esse evangelho em vão? Será que vocês não creem que Cristo ressuscitou? No evangelho de um Cristo que ressuscitou na cruz do Calvário, que morreu e ressuscitou no terceiro dia? Que evangelho é esse que vocês estão crendo? Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Paulo está falando, olha, eu preguei o evangelho genuíno, que Cristo veio e morreu por mim e por você, pelos nossos pecados na cruz do Calvário. É isso que Paulo está falando para eles. Cristo morreu por mim e por você na cruz do Calvário. Aí Paulo vai falar, ó, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Ceifa quer falar Pedro. Depois aos 12 apóstolos juntos, todos reunidos, Cristo apareceu para ele. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns dormem, porém alguns já dormem. Paulo está falando, porém alguns já dormem, mas outros ainda estão vivos para ser testemunha que Cristo ressuscitou. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. Cristo ressuscitou. Cristo é o segundo Adão. Cristo é a alma vivificante. Ele é o pão vivo que desceu do céu e fez a obra de Deus. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Paulo fala assim, ó, eu sou o menor dos apóstolos e nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não tornou-se vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Paulo falou, eu trabalhei mais do que os outros apóstolos. Paulo foi o maior evangelista depois de Cristo. Paulo fundou muitas igrejas. Então, por isso que Paulo fala, eu sou o menor, mas eu trabalhei muito mais do que eles. Paulo disseminou o evangelho pela Capadócia, pela Ásia Menor, pelos lugares todos ali, Roma, Grécia, Turquia. Paulo ia lá pregar o evangelho. Paulo pregou um Cristo vivo, um Cristo ressurreto. É isso que a gente tem que pregar, um Cristo vivo, aquele que vive e reina para todos sempre. A gente tem que pregar o segundo Adão, o Adão que desceu do céu e resgatou a humanidade do seu pecado. Amém? Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Que Deus te dê saúde. Em nome de Jesus. Amém.